Vamos lá, gente. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Então, vejam. O nosso último conteúdo foi falando sobre um pouquinho sobre a osmose, tá? Para que vocês não fiquem sem entender, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, lembrem sempre. Lembrem sempre que a osmose é um transporte passivo, não ocorre gasto de energia, certo? E vai ser sempre com a movimentação de água pela membrana. Certo? Respeitando sempre o gradiente de concentração, ou seja, a água ela vai sair de onde tem mais concentração de água para onde tem menos concentração de água. Ou, eu posso mudar esse conceito e dizer que a água pode sair do meio de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Vai dar no mesmo. Só que aí eu estou usando a água em um deles, o solvente, né? E no outro conceito eu estou usando a concentração de soluto. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre difusão simples, que é bem parecido com a osmose, só que a diferença entre a osmose e a difusão simples é que quem vai se movimentar não é a água, são as partículas de soluto, tá certo? Então, na imagem que vocês estão vendo, por exemplo, eu tenho ali uma concentração de soluto e aos poucos, com o passar do tempo, esse soluto ele vai se espalhando, certo? Até equilibrar essa solução. Tá certo? Então, vejam, difusão simples consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior concentração para o de menor concentração, até estabelecer um equilíbrio. É um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado ou as distâncias percorridas forem curtas. A passagem de substâncias através da membrana se dá em resposta ao gradiente de concentração. Então, vejam. Se eu pegar, por exemplo, um corante e eu pingar 3 gotinhas desse corante em um copo de água, o que é que vai acontecer? A cor da Ele água vai aos mudar. poucos vai se espalhar. Ele vai se espalhar, não é? Então, isso é o que a gente chama de difusão. Difusão é se espalhar, o corante vai se espalhar. Só que naquelas 3 gotinhas eu tenho uma grande quantidade de corante, né? Então, ele vai se espalhar, ele vai se difundir para poder equilibrar. Vai chegar um momento que eu vou ter uma solução uniforme. Ou seja, eu vou ter todas as moléculas de soluto dispersas na molécula de água, nas moléculas de água. Concordam? Sim. Agora vejam, vocês concordam que tudo isso leva um tempo? Aí vejam só, se eu pegar, por exemplo, em 200 ml de água, eu pego 2 copos, 200 ml de água em cada um. Em um copo, eu coloco 1 gota só de corante. E no outro, eu coloco 10 gotas. Qual é o que vai se espalhar primeiro? O de 10? Por quê? Porque tem Eu mais. acho que tem mais quantidade. Porque a concentração é maior, o gradiente de concentração é maior. Não é? Agora, se eu coloco assim, deixa eu ver, viu? Se eu pego um copo de 200 ml e outro copo de 100 ml, um copo de 200 e um copo de 100. No copo de 200, eu coloco 2 gotas de corante. E no copo de 100, eu coloco 1 gota de corante. Quem vai se espalhar primeiro? O copo com 100. Os dois vão se espalhar ao mesmo tempo? Os dois vão se espalhar ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu diminuí a concentração e diminuí o volume do solvente proporcionalmente
a primeira amostra. Agora, se por um acaso eu pegar no copo de 100 ml, eu colocar as 2 gotas, e no copo de 200 ml também colocar as 2 gotas, quem vai se espalhar primeiro? O copo de 100. Por quê? Porque a quantidade de solvente é menor. Certo? Ou seja, ele vai ter uma distância menor para percorrer. Certo? Entenderam? Eu entendi. Então, pronto, vejam. Então, a velocidade da difusão simples, ela vai de acordo com a concentração do soluto, se tem mais ou se tem menos. Quanto mais soluto, mais rápido ela se espalha. E também com a quantidade de solvente ou a distância que esse soluto vai percorrer. Quanto menor a distância que esse soluto vai percorrer para se espalhar, mais rápido ele vai se espalhar também. Tá certo? Dúvidas? Não. E isso acontece nas nossas células. Tá bom? Aqui está, por exemplo, uma imagem mostrando que onde eu tenho uma alta concentração de soluto, ele passa livremente pela membrana plasmática para onde tem menos. Tá certo? Isso acontece, gente, muito com a questão do gás carbônico e do gás oxigênio. Por exemplo, enquanto eu tenho muito gás carbônico na célula, a célula vai precisar agora de quê? De oxigênio, né? Ela está precisando de oxigênio porque ela tem muito gás carbônico nessa célula. Então, o gás oxigênio entra, tá? E o excesso de gás carbônico sai, até que a célula fique completamente equilibrada. Aí vejam que essas substâncias, esse tipo de soluto, eles passam livremente pela camada lipoproteica, né? Pela camada de lipídios. Se fossem partículas de água, não passava pela camada de lipídios. Como vocês viram, a osmose ela precisa passar por algumas proteínas de transporte, tá? Já o soluto, não. O soluto, dependendo do tipo de soluto, ele vai passar livremente pela camada de fosfolipídios. Tá certo? Dúvidas? Não. E essa é a difusão simples. Não é fácil? Vamos ver agora a difusão facilitada. Difusão facilitada. Vejam, se o nome é difusão facilitada, alguma coisa está facilitando este processo. Tá certo? Também é um transporte passivo, não ocorre gasto de energia e vai sempre a favor do gradiente de concentração. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Certas substâncias entram na célula a favor do gradiente de concentração e sem gasto energético, mas com uma velocidade maior do que é permitida pela difusão simples. Isso ocorre, por exemplo, com a glicose, com alguns aminoácidos e certas vitaminas. Então, a informação importante que ele nos deu aqui é que uma das grandes diferenças também da difusão facilitada para a difusão simples é que a substância, nesse caso, ela precisa passar para a célula, só que ela precisa passar para a célula rápido, tá? A célula está necessitando de uma substância de forma rápida. E aí, ela não pode esperar o tempo da difusão simples acontecer para poder a substância passar. Então, ela tem que passar por alguma coisa de forma rápida. No caso da glicose, por exemplo. Primeiramente, quem é que facilita o processo? Proteínas transportadoras, tá? Chamadas de permeases. São proteínas que vão facilitar o processo de passagem de algumas substâncias para dentro da célula. No caso da glicose, como é que acontece? Vamos lá. A célula está precisando de glicose. Ela precisa produzir energia. E aí você come a glicose. A glicose está na corrente sanguínea. Só que a glicose é uma molécula grande, certo? Além da difusão simples, se fosse o caso da glicose fazer difusão simples, além de demorar, certo? Você teria que comer muita glicose para poder ir mais rápido para dentro das células, que não é bom, certo? E além de demorar,
a passagem da glicose para dentro da célula, ela é uma molécula muito grande, certo? Então ia demorar mais ainda para essa glicose passar e a célula não ia conseguir produzir energia. Então, com isso, o que é que acontece? Existem, por exemplo, na nossa membrana, como vocês viram, como a gente viu, proteínas associadas a receptores, certo? E aí, quando a gente se alimenta de qualquer coisa rica em glicose, liberamos um hormônio pelo pâncreas chamado de insulina. A insulina chega nos receptores da célula, se liga com esses receptores, certo? E a proteína vai abrir para poder capturar a glicose, tá? E aí a glicose entra para dentro da célula de forma rápida, tá certo? Então, nesse caso, eu vou ter uma proteína, facilitando o processo, que recebeu um estímulo para ser aberta e foi através de um hormônio. Cuidado para não confundir. Isso não teve gasto de energia nenhum. Foi apenas estímulos hormonais, certo? Que fizeram com que a proteína abrisse. Vocês vão ver depois que vão ter transportes que as proteínas se abrem, mas é com gasto de energia. Nesse caso, não gasta energia. Dúvidas? Não. Fácil, né? Quando você estuda isso, né, Camila? Umas 2 vezes ou 3, já fica bem mais fácil, né? Pior que fica. O ano passado, tu tava perdidinho nisso. Tava dormindo nas aulas. Vamos lá. Vejam só, gente. Esse gráfico aqui, ele correlaciona, né, a substância que vai ser transportada e a permeabilidade. Você sabe o que é uma substância saturada? Alguém sabe o que é uma substância Eu posso saturada? tentar usar um exemplo da água com sal. É claro. Quando a água vai conseguir absorver uma determinada quantidade de sal. Só que se a Certo. pessoa colocar mais do que a água consegue absorver, ela vai se tornar uma água saturada, pois não vai conseguir absorver mais sal. Certo. Tá 90% certo, Arthur. Veja só. A água, nesse caso, ela vai conseguir absorver uma certa quantidade de sal. Quando ela chega no limite, aí a gente diz que ela está saturada. Ela está em saturação. Se por um acaso eu colocar mais sal e ela não consegue mais absorver, mais diluir esse sal, aí esse sal fica onde? Fica no fundo. Aí eu já digo que aquela solução está super saturada. Você só errou essa parte, tá certo? Mas quando a gente chega, quando uma substância está no limite, ela chega na sua saturação, ou seja, na célula acontece isso também no caso da difusão facilitada. Então, no caso da glicose, quando a célula está precisando de glicose, a glicose vai entrando de forma rápida e eficaz. Quando a célula chega no limite que não precisa mais de glicose, a glicose não entra mais. Por quê? Porque ela atingiu o ponto de saturação. Tá certo? Fácil? Aí vejam. A velocidade de difusão facilitada não é proporcional à concentração da substância. Aumentando-se a concentração, atinge-se um ponto de saturação, a partir do qual a entrada obedece à difusão simples. Vejam, ele fala aqui que a velocidade desse tipo de transporte ela não é proporcional à concentração. Então, independente se tiver muita concentração ou pouca, a velocidade vai ser a mesma, certo? Diferente da difusão simples. Se eu tiver muita quantidade de soluto, a velocidade vai ser mais rápida. Tá certo? Então, são pontos que vocês devem destacar para não esquecer. Dúvidas? Eu gosto dessas questões assim que tem um pouco de física para vocês aprenderem. Vamos ver agora.
Vamos ver agora um pouco sobre a passagem dessas substâncias pelas permeases. Vejam só. Isto sugere a existência de uma molécula transportadora chamada de permease. Quando ele fala isto sugere é porque ele está pegando um texto no embalo do texto anterior, tá certo? Que é sobre a difusão facilitada. Então, a existência de uma molécula transportadora chamada de permease na membrana é o que vai permitir a passagem dessas substâncias, tá certo? Quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar. Como alguns solutos diferentes podem competir pela mesma permease, a presença de um dificulta na passagem do outro. Então, vejam, eu tenho várias permeases na célula e elas estão trabalhando. Se todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade ela não vai aumentar, ela vai continuar sendo constante, vai continuar sendo a mesma. Só que alguns outros tipos de soluto vão precisar entrar também, certo? E isso vai dificultar a passagem deles, porque está acontecendo meio como se fosse uma competição dessas substâncias para poder entrar nessas células, tá certo? Por isso vale ressaltar a importância de você manter alimentações balanceadas. Porque se você tem muita glicose, muita glicose, certo? A célula vai estar lá mandando glicose. Mas isso, além de você ter um aumento na concentração, né, de glicose no sangue, uma hiperglicemia, você também está interrompendo a entrada de algumas substâncias na célula, certo? E isso pode lhe dar vários outros tipos de doenças, como, por exemplo, diabetes. Então, tudo isso está associado à disfunção, certo? Devido a uma alimentação que ela não é controlada, que ela não é balanceada. Tá certo, gente? Então, vamos prestar atenção aí no que a gente come e como a gente come, na quantidade, para que a gente não tenha nenhum problema futuro. Vamos ver agora um pouquinho do transporte ativo, certo? Vejam que a gente viu até agora transportes passivos, né? Não ocorre gasto de energia, vai a favor do gradiente de concentração. No caso do transporte ativo, ocorre gasto de energia, tá? Por quê? Porque vai contra o gradiente de concentração, tá? Então vejam, neste processo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, podendo ocorrer do local de menor para o de maior concentração. Ou seja, as substâncias elas vão fazer o contrário, o inverso. Ela vai sair de onde tem menos para onde tem mais. Vai ser contra a concentração, contra o gradiente de concentração. Por isso que ocorre o gasto de energia. Esse gradiente pode ser químico ou elétrico, como, por exemplo, no transporte de íons. Então, a gente vai ver muito que existe o transporte de íons elétricos, certo? Que fazem, por exemplo, com que as nossas células, o neurônio, funcionem. Como é o caso a transmissão do impulso elétrico, do impulso nervoso. O impulso nervoso é um impulso elétrico, tá certo? E necessita-se, por exemplo, de íons sódio e potássio entrando e saindo da célula para que esse impulso elétrico ele exista, tá certo? Então, o transporte ativo, nesse caso, a bomba de sódio e potássio, ela vai existir para que essa troca de sódio e potássio exista. Oi, Jaque. Oi, Jaque. Bom dia. Os que estão com as câmeras fechadas. É porque como eu tô com o slide, aí eu não vejo. Tem uns que estão querendo ficar e tem uns que não estão. Tem uns que estão com a câmera fechada e tem um problema que eu já estou sabendo o problema. Uhum. Agora tem outros que estão deixando a câmera fechada sem autorização. Aí anote para mim para eu saber. Certo. E essa turma vai participar da live de hoje. Olha, a live hoje de tarde, né? E Todos têm que participar. Eu ia falar com eles já sobre isso.
Então, olha, faz um favor para mim, anota o nome de todos os alunos que estão na sala agora, Uhum. viu? Para eu botar, porque aí a gente vai botar nota para eles, quem for participar da classe. Tá certo. Aí esses que estão aí já estão sabendo, aí eu só vou ligar para quem não está, Pronto, tá certo? certo. Tá bom. Aí botem aí o nome de todos eles, porque se não assistir, a gente já sabe que não quis. Que não Aí fica fiz, sem é. a nota. Uhum. Eu Tá? só tava terminando aqui para passar para eles. Pronto, eu só estou passando para avisar. Tá certo. Oi? Tá mudo. Jaque, tá mudo. Tá mudo. Pronto. Deixa eu sair, que eu tenho que ir passar em Olha, outra turma. tu falasse Tchau. alguma coisa aí que a gente não ouviu, tava mudo. Não tá saindo som, não, Yali. Oxe, que loucura. Depois passa para mim no privado, É, tá certo. viu? Tá. Pronto. Que é para a gente resolver até o negócio do certificado, viu? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Ó, tu tava falando alguma coisa aí que tava mudo, logo no final. Não, que sobre as matérias que vai participar. Ciências, química e, no caso deles, que é nona geografia, não é isso? É, as matérias de Luiz. E ainda tem a de Ravi também, né, que entrou agora. Mas a de Ravi não é em relação a de vocês. Ele está dando palestra na plataforma com um convidado. Ah, tá certo. Viu? Tá certo, tá bom. Que a dele é na plataforma mesmo do Zoom. Tá certo. Tá? Tá bom. Pronto, tchau. Tchau. Pessoal, vou colocar meu fone e vocês vão dizer se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Então, tá Sim. tranquilo. Vocês Sim. escutam Sim. melhor com o fone ou sem o fone? Tanto faz, não muda nada. Pra mim é a mesma coisa. É, Pra né? mim é a mesma coisa. Nada. Pronto. Então, vamos lá. Voltando aqui a essa explicação. Então, no transporte ativo, eu vou ter substâncias saindo do meio de menor concentração para o de maior. Certo? A gente vai ver essa questão do impulso elétrico ainda. Não se preocupem com isso. Isso aí é outro conteúdo. Tá? Vamos se preocupar com esse aqui. E aí, isso acontece por quê? Justamente porque existem células no meu corpo que elas precisam estar em constante movimentação. Tá certo? Movimentação não, em constante atividade metabólica. Tá? E aí esse transporte ativo ele vai ser um grande estímulo para que essas células elas fiquem em constante atividade. E por isso que ele existe. Tá certo? Aí vejam, o transporte ativo ele age como uma porta giratória. A molécula a ser transportada liga-se à molécula transportadora, que é a proteína. Como uma enzima se liga a um substrato. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para vocês verem. Eu tenho um negocinho aqui, achei. Vejam só, vamos dizer que isso aqui é uma célula. Estão vendo? Estão vendo? Aí aqui, ó, o que é que acontece? Deixa eu ver. Então, a substância, vamos lá, o sódio, vamos dizer assim, o sódio ele se liga aqui, tá? E o potássio, ele se liga aqui embaixo. O potássio, ele se liga aqui embaixo, estão vendo? Ó, o sódio e o potássio. Aí, quando ele se liga, a proteína faz isso, ela gira. Aí, quem estava fora entra e quem estava dentro sai. Sempre de um meio de menor para o maior, nesse caso. Entenderam? Então, é assim que funciona, tá? Aí, ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio vai se ligar-se a um íon sódio na face interna da membrana e o libera para a face externa. Ou seja, o sódio, ele está dentro da célula, tá? E ele vai ser jogado para fora. Ao mesmo tempo que eu tenho potássio fora da célula e vai ser jogado para dentro da célula, tá? A questão é,
eu tenho dentro da célula mais potássio do que sódio. Tá? Então, como é que vai acontecer? Na proteína, liga-se 3 sódios. 3 sódios. Dentro da célula tem o quê? Pouco sódio. Então, ela está dentro da célula. Então, vai se ligar 3 sódios. E lá na parte de fora da proteína, vai se ligar 2 potássios, como vocês estão vendo. Tá? Sempre girando. E aí, ó, o sódio que tem pouco dentro da célula passa para fora e o potássio que tem pouco fora da célula passa para dentro. Tá? E isso vai permitir com que a célula ela fique em constante movimentação e atividade metabólica. Isso é o que a gente chama de excitação celular. Tá? As células elas vão ficar constantemente excitadas. Por isso que chamamos elas de células excitáveis. Quem são essas células? Neurônio, células musculares, tá certo? Células, alguns tipos de células, por exemplo, dos tendões, que estão sempre em movimentação, tá? Então, células que precisam estar se movimentando sempre, ocorre a bomba de sódio e potássio. E a energia, professor, como é que ela funciona nisso? Gente, essa proteína, ela não se movimenta sozinha, tá? Então, para que ocorra essa movimentação dessa proteína, esse movimento giratório, é necessário que a célula perca uma molécula de energia, que essa molécula de energia forneça energia para essa proteína girar. Então, o ATP, lembra do ATP que eu falei a vocês? O ATP é o quê? Adenosina trifosfato. Né? Ou seja, ele tem 3 fosfatos ligados. Quando eu tiro um fosfato desse, quando eu quebro uma ligação de fosfato, aí eu libero proteína. Tá? Então, o ATP, ele libera um fosfato, se transforma em ADP, adenosina difosfato, certo? E aí, como eu retirei um fosfato desse ATP, vai se liberar uma quantidade de energia. E essa energia vai ser necessária para fazer com que essa proteína se movimente. Tá? Dúvidas? Por isso que eu coloquei ali, ó. A energia do transporte ativo vem da hidrólise do ATP, ou seja, o ATP se quebra e a energia é liberada. Tá? O transporte é realizado principalmente por enzimas transmembranares, denominadas ATPases, que são proteínas específicas na membrana que vão funcionar justamente com a quebra do ATP e o fornecimento de energia. Tá? Então, o transporte é realizado por esse tipo de proteínas, proporcionando desequilíbrio nas concentrações iônicas e moleculares extra e intracelular contra a tendência normal. Ou seja, no transporte ativo na bomba de sódio e potássio, ocorre um desequilíbrio nas concentrações. E é isso que faz as células ficarem o tempo todo em atividade metabólica. Dúvidas? Não. Não, né? E aqui, só para terminar, para que vocês vejam, esse fluxo promove ativamente a diferença de concentração de soluto dentro e fora da célula. E exemplifica o funcionamento da bomba de sódio e potássio, mantendo o potencial eletroquímico entre as fases da membrana interna negativa e externa positiva. Não se preocupem com isso agora, porque isso a gente vai ver quando a gente for estudar o impulso nervoso. Tá? É mais ou menos aqui que eu estava falando. Quando a célula está positiva dentro, aí ela volta a ser negativa, depois fica positiva de novo. Entendeu? Essa diferença aí elétrica. Próximo ponto. Portanto, o bombeamento de potássio para dentro e sódio para fora da célula na proporção de 2 íons potássio que entra para 3 íons sódio que saem estabelece uma concentração contrária ao fluxo normal, sendo esse mecanismo de fundamental importância para o metabolismo das células. Então, só ressalta tudo aquilo que eu falei. Lembra sempre que na bomba de sódio e potássio entra 2 potássios e sai 3 sódios. Entra 2 potássios e sai 3 sódios. Certo?
Dúvidas? Acho que tá de boa, né? Então, vou fechar aqui. E vou falar a vocês sobre a live que vai ter. Vejam só, gente. 2 minutinhos para acabar. Como vocês sabem, eu estou fazendo um projeto junto com vocês sobre a questão da pandemia e tudo mais. E aí veio a ideia de fazer um seminário online, certo? Em parceria com o professor Luiz, que ele também está trabalhando nisso e ele vai trabalhar diretamente com vocês. Então, vocês vão apresentar para a gente alguns trabalhos, como ele já passou para vocês, e os meninos das outras turmas já passaram para mim, e eu vou atribuir a nota também por esses trabalhos, certo? E hoje, amanhã e sexta, vamos ter lives no Instagram do colégio. Acho que vocês viram eu postando, eu publicando, certo? E cada live ela tem um tema específico, e eu quero muito que vocês participem, assistam, façam perguntas, tá certo? Que vai ser bem legal e interativo. As lives são das mais diversas. Hoje a gente vai ter dicas de como organizar uma rotina de estudos, uma rotina de treinos e uma rotina de dieta na quarentena, com nutricionista e professor de educação física, certo? Ainda hoje a gente ainda tem uma doutora em biologia falando sobre os efeitos da quarentena no planeta. Então são bem tops assim os nossos palestrantes e só tem informação boa. Tá terminando e eu passo as informações lá no grupo, tá bom? Tchau.